E aí pessoal, eu sou o César da Mecoller e hoje, dando seguimento na nossa videoaula sobre a gravadora laser M10W, a gente vai começar a ver alguns módulos, partindo do primeiro deles, a gravação e corte em MDF. Primeira coisa muito importante antes de você trabalhar com qualquer tipo de insumo com a sua gravadora é alinhar o foco. Por quê? Por conta de que a gente quase não percebe de tão pequeno que isso é. Mas o laser, ele faz uma espécie de um V na superfície. A gente vai exibir um gráfico aqui do lado para demonstrar melhor para vocês. Mas esse V, ele tem um ponto de foco máximo e a partir desse ponto de foco, ele começa a divergir. Então o laser perde a potência. Na prática, existe uma distância entre o canhão do laser e o seu insumo, onde ele vai ter a potência ideal para gravar, cortar e etc. É imprescindível, não só com essa gravadora, mas com qualquer outro equipamento laser que você tenha, que você configure de maneira apropriada o ponto de foco, tá bom? É bem semelhante quando você pega uma lupa, você coloca ela contra o sol e você força ela para queimar um papel. Mas como que você queima um papel? Você aproxima e distancia até que você acha o ponto de foco, certo? Nós faremos exatamente este processo aqui. E para a gente fazer exatamente isso na gravadora, como que é feito? A gente tem o gabarito. O que é o gabarito? Para a gravação, a gente vai considerar somente ele, porque ele é como se fosse uma piramidezinha aqui. Ele tem a parte do topo e ele tem mais 3 degraus abaixo. Esses 3 degraus a gente já está conversando de corte, certo? E cada degrau desse é referente a uma espessura de material em específico. Para a gente cortar, a gente vai usar somente o topo aqui do gabarito. Então, vamos lá. A gente vai usar uma chapa de MDF, certo? Esse MDF aqui, ele é 3 milímetros. Qual o cuidado que você tem que ter, especialmente com MDF? Ó, não sei se vai pegar no microfone. Esse MDF aqui, ele é bem duro, tá? Ele é bem sólido. O que acontece? Quando você tem um MDF que ele é mais poroso, mais macio, ele vai queimar com mais facilidade o seu insumo. Como esse MDF aqui, ele chega até a ter um certo brilho quando você coloca ele contra a luz, ele é um MDF mais resistente. Portanto, para você gravar a superfície dele, você precisa levar em consideração que talvez a configuração que nós temos como padrão, né, como base para MDF, não só não irá servir para esse, irá necessitar de ajustes, como tanto os ajustes que nós vamos mostrar para vocês nesse vídeo não vão ser os mesmos que você vai utilizar para o seu MDF. Cada produto varia de acordo com a região, de acordo com o tipo de produto e de acordo com o seu fornecedor. Então, para você operar a gravadora, tenha em mente, você precisa aprender como configurar ela, mas a configuração sempre vai variar, certo? A gente vai colocar aqui, essa é uma capinha, né, que a gente coloca na parte de baixo do canhão a laser, para evitar, né, que aconteçam respingos de luz em alguma direção ou no olho de alguém que não esteja utilizando o EPI, que aliás é fundamental. Qualquer equipamento a laser é praticamente obrigatório para você preservar a sua vista que você utilize um EPI, tá? E ainda se informe a respeito da cor do laser, porque cada EPI protege em específico contra um tipo de laser, não é só você vestir ele, tá? Qualquer EPI, tem um EPI certo. Você vai tirar essa capa. O gabarito, basicamente, você vai colocar ele sobre um insumo, você vai deslocar o canhão a laser em cima do insumo, você vai soltar os 2 parafusos que tem aqui no topo. Tá vendo que o nosso canhão a laser está completamente solto aqui? Ele está apoiado em cima do gabarito, certo? Você pode erguer um pouquinho, pouca coisa, tá? E você vai prender ele. Ó, se eu ergui questão de 1 milímetro, 1,5 milímetros aqui, foi muito. Vocês podem ver que eu tiro o gabarito, ele não tem, né, nenhum contato com o canhão a laser, mas ele está regulado na altura. O importante é você ter essa altura aqui configurada. Muito próximo, muito alto, tá errado. Não vai funcionar, você vai queimar o seu insumo e você pode até danificar a sua gravadora. Tampinha do laser,
ela também serve para direcionar o ar, porque você tem um jato de ar aqui que resfria o seu canhão laser e automaticamente ele resfriando, ele também dá um jatinho de ar aqui na boca, certo? Com essa tampinha, ela direciona esse ar comprimido para um único ponto, certo? E ela ajuda já a dissipar focos de incêndio, porque a gente sabe que quando a gente está gravando ou cortando alguma coisa, pode sair alguma fagulha, né? Alguma coisa ali de calor. E esse ar ajuda a dissipar justamente isso. É lógico, a gente tem esse acessório aqui, né? Que é o bocalzinho de ar comprimido. E é sempre bom que você coloque um compressor de ar, né? Na realidade, seria ideal que você trabalhasse com a sua gravadora dentro de uma estufa, bem como é com a nossa mais recente E10, que ela tem uma estufinha ali e tem uma boca de exaustão. Mas, como a gente vai operar de uma forma mais simples, quesito educacional aqui, a gente vai só colocar a tampinha. Tá? Colocou a tampa, a gente já tem o nosso laser, o foco dele em específico, regulado para o MDF. Agora aqui, a gente vai estar operando o laser GRBL, tá? Laser GRBL é um software bem conhecido, ele opera diversas gravadoras. Na realidade, as gravadoras a laser que a gente tem no mercado, elas são voltadas para operar este software em especial. Então, como que a gente faz? Vamos gravar primeiramente, tá? Arquivo, abrir arquivo. O que vai acontecer? Eu vou pegar essa figura aqui, porque a gente tem a gravação que ela é inteiramente preta. Gravar figuras aqui no MDF é simples. Porém, se você consegue gravar um degradê, já é uma coisa completamente diferente, você já está fazendo um outro tipo de gravação. E se você tem o conhecimento para gravar em degradê, as gravações preto e branco serão extremamente simples. É por isso que eu já vou ensinar para vocês o mais avançado, tá? Passando uma breve explicação, o modo, a gente tem o Smooth e o Sharp. Sempre use o Smooth, tá? Porque ele é um algoritmo ali que, para o uso em específico dessa gravadora, vai ser o que gera o melhor resultado. Nós temos brilho e contraste. Aliás, deixa eu zerar as configurações aqui, que é para a gente ter uma coisa melhor. Estreamento por linha. O que é isso? Quando você trabalha em imagens em preto e branco, que é o que o laser vai entender, a gravadora, o que ela faz? Ela vai entender, vai pegar sua imagem, vai desmanchar ela em vários pontos divididos por várias linhas. A intensidade do preto que ela tem, ela vai modular entre 0 a 100% da potência do laser. É por isso que ela vai passando e ela vai dando micropontos no seu insumo, onde esses pontos vão ter uma potência correspondente à cor, à tonalidade e à intensidade do preto daquele ponto, entendeu? Então ela meio que subdivide a sua imagem em pixels e ela queima esses pixels na chapa do insumo que você está fazendo, certo? Então por isso é importante que você use brilho, contraste e luz para regular a sua gravação. Aqui, ó, se eu puxar o contraste um pouco mais alto, a gente já tem uma definição legal nessa figura de pessoa aqui. P e B, você consegue visualizar ela por completo, preencher a figura, ou você consegue deixar ela ali em degradê, tá bom? O que são ferramentas de conversão? As conversões é como o software vai operar a sua imagem. Você lembra que eu falei que ele vai pegar uma imagem e ele vai subdividir em pixels, onde cada pixel vai ser um ponto de queima do laser, certo? Como que a gente entende isso aqui? Rastreamento por linha. Ele vai fazer com que o laser faça da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então ele vai fazer linhas, ele vai sempre dividir a sua imagem em linhas, tá bom? E lógico, né? Quando você tem configurado em linha, você tem aqui opções de linha aqui embaixo. Você tem horizontal, que seria de cima para baixo. Você tem vertical, da esquerda para a direita, só que ele sempre vai fazer, né, de baixo para cima, ou de cima para baixo, tanto faz, mas ele vai dividir a sua imagem verticalmente, tanto que a gente pode ver até aqui na imagem, né, que ele muda a orientação das linhas. E diagonal. Por que diagonal? Porque quando você tem o olho humano, ele é muito centrado em cima, baixo, lado,
outro lado. Então, ele sempre vai enxergar nessas duas coordenadas. Quando você queima uma imagem na diagonal, você meio que quebra esse padrão de reconhecimento do olho. E essa imagem, ela fica mais aceitável, ela fica mais orgânica para o olho humano, porque não é uma coisa tão natural, né? Então, isso é bem interessante para você trabalhar as suas imagens, tá bom? Espaçamento por linha, a gente tem aqui 10.000 linhas por milímetro, mas na realidade a gente está falando de 10 linhas por milímetro, tá? Então, quando a gente fala de resolução de gravação, a gente está falando da quantidade de linhas que a nossa gravadora vai fazer por milímetro, tá certo? Então, sim, chegam a 20 linhas, ela divide 1 milímetro em 20 passadas, tá? A gente pode chegar até 20. Só que 20 não seria significado, né, de mais resolução, principalmente no MDF. Pensa o seguinte, você chega com uma folha de papel, você acende um isqueiro e você encosta esse isqueiro nessa folha de papel. Ele vai queimar só o ponto onde o fogo encostou? Não, ele vai criar uma borda com degradê e essa queima, ela expande do ponto de contato do fogo, certo? A mesma coisa acontece aqui. Então, se você sobrecarrega um espaço com linhas, o que mais provavelmente vai acontecer é que sua gravação não só irá sair borrada, como ela vai sair com um relevo, porque ele vai queimar tantas vezes o mesmo lugar que ele simplesmente vai cavocar o MDF naqueles lugares de passado, certo? Então, não necessariamente mais linhas significa mais resolução em materiais inflamáveis como o MDF. Em metal, onde o ponto de queima, de expansão da queima é mínimo, se não for zero, você pode colocar 20 linhas, colocar no talo, que a resolução vai sair certinha. Aí tudo vai depender de você regular o ponto de foco e você vai ter uma gravação impecável de pequena, muito detalhada. Agora, já no MDF, eu vou recomendar que a gente coloque aqui 14 linhas. Vamos tentar com 14, tá? Outros modos de conversão. Matiz. O matiz, ele vai desconstruir a sua imagem, mas não em linhas, não em pixels. Ele vai tentar aplicar um ruído sobre a sua imagem e identificar quais pontos esse ruído tem de maior ou menor presença de preto, tá? É diferente porque ele não vai ter uma homogeneidade, a gravadora não vai ter aquele padrão mecânico de linhas, né, em alguma das direções. Ela vai só pipocar ali como se você tivesse literalmente com um alfinete espetando ponto por ponto. Isso é muito bom para imagens, tá? Gravação de fotos de pessoas, etc. O vetor, ele é mais específico para corte. Então, vetor, centerline e pass-through são mais específicos para corte. Hoje a gente está vendo gravação. Então vamos começar fazendo aqui, pelo básico, um rastreamento por linha. A gente vai fazer uma horizontal, certo? 14.000 linhas. Aqui você tem algumas ferramentas, né, que para quem edita imagem já são bem semelhantes. A gente tem desfazer alteração, rotacionar a imagem, espelhar, sabe, inverter a matriz dos pretos e brancos. Então é bem, assim, ferramentas tradicionais de edição de imagem, creio eu. A gente vai clicar direto em avançar. Aqui nós temos as próximas configurações, que são as configurações finais. A gente tem velocidade de gravação, certo? É a velocidade em que a sua gravadora ela vai passar pelo lugar. A gente tem opções do canhão laser M3, potência constante, e M4, potência dinâmica. Para gravação, a gente quer potência dinâmica. Por quê? Qual que é a diferença de um e outro? Potência dinâmica, a caixa controladora da gravadora vai ter a opção de modular o laser. Quando a gente está falando de gravar um ponto mais escuro ou mais pequeno, ou mais claro, a gente está falando de modular entre 100 a 100%, 0 a 100% a potência do laser. Então, potência dinâmica é obrigatória. Quando você vai cortar, você não precisa modular a potência, você só precisa de 100% ou daquela mesma potência o tempo todo. Então, você seleciona M3. No caso, então, para gravação, M4. S-Min
seria a potência mínima de gravação. Vou colocar aqui 0%, né? Na potência máxima, a gente vai colocar 23%, que seria 230, né? 1000 aqui não é 1000% de potência, tá? É só unidade em lumens que o programa compreende, e aí ele vai meio que colocar aqui 1000 uma regra de 10 por 10. Então 1000 é 100%, 500 é 50% e assim por diante. Ele até te passa aqui a porcentagem da potência do laser, tá? Então não confundam. Aliás, se você colocar mais do que 1000, ele não vai te proibir de fazer isso. Só que o que acontece? A caixa controladora e o nosso laser, ele é construído para receber uma voltagem específica. Como o programa ele não te bloqueia de colocar uma potência maior, o que vai acabar acontecendo é que quando você coloca uma potência maior, o laser ele é feito para ter aquela potência, 10 watts. Mas nada impede dele receber mais potência. Não significa que ele vai exercer mais potência. Ele pode dar até um ganho ali de 5% a mais na força, só que esse 5% a mais em decorrência dessa voltagem mais alta já é suficiente para detonar o seu laser, diminuir a vida útil dele e automaticamente retirar toda a garantia por uso indevido, tá? Não coloque mais do que 100% da potência. A McCollar pode considerar como uso indevido, nós temos meios de saber se o laser foi usado acima de 100%, além do que isso não vai te agregar em nada, tá? Se você precisa de um laser acima de 10 watts ou de uma potência maior, aí seria interessante você recorrer a máquinas com cunho profissional no mercado. A M10W, ela foi feita com propósito, é semi-profissional e ela foi feita para operar em 10 watts, tá bom? Tenham isso em mente porque isso mantém a vida útil do seu laser em um dia. Aqui a gente tem as medidas em milímetros, tá? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 5 centímetros. Largura eu vou colocar 4 centímetros aqui, então 40. Certo? A velocidade eu vou deixar em 1000. Eu só vou fazer uma última coisa. Porque para esse MDF eu creio que a gente vai necessitar de muito menos linhas de resolução. Ah, beleza, eu já carreguei um arquivo, eu já criei um arquivo. Como que eu faço para reabrir ele com as mesmas configurações? A gente vem aqui, recarregar o último arquivo. Show! Só que aqui eu vou colocar 5 linhas. Sim, eu tinha colocado 14, eu estou mudando para 5. A gente vai precisar de muito menos linhas. Então aqui, potência de 0, potência máxima 23%. Opa. Criar. Como que a gente visualiza o nosso arquivo? Tem aqui frame. Quando a gente fizer isso, a gente vai mandar a gravadora demarcar a área que ela vai gravar, tá? Eu cliquei mais uma vez aqui, ela tá andando loucamente aqui, mas tá de boa. Pronto. Feito isso, tá tudo certo, a gente já vai mandar uma gravação aqui. Então, a gente vem aqui no botãozinho de play e coloca para gravar. Ele dá um aviso, use óculos de proteção, eu já estou usando. A gente pode dar um start. Terminamos a nossa gravação, certo?
E vamos dar uma olhada como que ficou aqui. Olha só o resultado que nós temos, né? Já seguindo, são linhas horizontais. A gente viu que aqui ficou um pouco escuro, certo? Mas o resultado já ficou bem legal. O próximo que eu vou mostrar para vocês é o tipo de gravação usando Matiz, tá bom? Eu vou mostrar para vocês bem a diferença prática de um e de outro. Então vamos lá, vocês viram como que ficou legal a gravação, né? Vou mostrar aqui de longe para vocês, ó. Parece que é uma fotinha impressa mesmo. Mas tudo que pode ser feito pode ser melhorado. Vamos tentar entender os outros métodos. Aqui no paletó dele não apareceu muito bem o detalhe da gola. Então a gente vai tentar não só melhorar, como eu vou mostrar para vocês o tipo de gravação a partir de Matiz, tá bom? Mas a gente já viu aqui que o resultado fica fera. Vamos lá então. Vou alinhar aqui e vou fazer essa próxima gravação bem lado a lado com a outra, que é para vocês conseguirem visualizar bem a diferença aí, tá? Aqui no nosso programa, novamente, a gente vai vir em arquivo, recarregar o último arquivo. Aqui, vou tentar diminuir o contraste. Ou eu vou mexer no brilho. Acho que o brilho seria o mais indicado. E a gente dá uma alterada aqui. Vocês estão percebendo que mexer nesse tipo de gravação é uma questão muito ampla de ajuste, né? Para você ter uma gravação legalzinha. Tentei fazer umas modificações aqui e vamos ver se vai dar certo. Porém, o Matiz, vocês vão perceber que ele é muito mais efetivo para gravar detalhes por uma razão. Como o foco ficou bem regulado, as linhas aqui, elas estão bem juntinhas, mas você ainda consegue ver a divisão. Então 5 linhas para MDF ainda permanece sendo o ideal, né? Vamos colocar avançar. Outra coisa, vou colocar linhas diagonais aqui agora. Na realidade, em vez de colocar linha diagonal, que vai dar mais ou menos o mesmo resultado, eu vou colocar o Matiz, que é o que eu tinha dito para vocês. Aqui no Matiz, basicamente as mesmas alterações que você faz em um, você vai perceber no outro, tá? Porém, ele permite, tá vendo aqui na gravata dele, ele permite que você tenha pontos de maior contraste, tá bom? Então talvez se a gente até diminuir o contraste aqui, a gente perceba uma melhora. Ó, tá vendo? Pelo Matiz, eu tentei fazer uma coisa aqui que pelo rastreamento por linha já não era possível, que era dar uma clareada aqui. Então é realmente uma melhora, tá? Dithering. No Matiz você vai aplicar um ruído em cima da imagem para traduzir ela nos pontinhos ali que eu previamente expliquei, que são os pontos de queima do laser. O que é o Dithering? Dithering, ele é um processo que é utilizado em áudio, etc. E ele basicamente explica qual ruído ele vai estar utilizando para gravar sua imagem. Traduzir a sua imagem, né, em pontos. Aqui, eu gosto muito do Jarvis, tá? Mas se a gente pegar em outros, vocês veem literalmente que a textura do ruído ela muda. E cada um tem a sua aplicação, tá? Não só de forma prática, mas às vezes de artística. Porque dependendo do tipo que você quer, às vezes com um tipo de ruído diferente, você consegue estilizar o seu produto de uma maneira única. Então não só uma aplicação prática, mas uma aplicação artística também aí para vocês que trabalham com personalização, artesanato e etc, tá bom? Fica a dica. Mas por agora a gente vai usar o algoritmo Jarvis mesmo. A gente vai dar um avançar
Eu acho que o preto ele queimou muito. Eu vou colocar aqui, vamos tentar chutar um 220. Já é legal. Criar. A gente viu que a nossa imagem mudou bem aqui, né? Então agora eu só vou fazer o teste de área para ver se ele vai gravar. Então, maravilha. A gente já tem a nossa área de gravação aqui configurada. Eu só vou deslocar um pouquinho para o lado aqui. Boa. Vamos gravar. Terminamos a nossa gravação do tipo Matiz. E vocês já podem perceber a diferença. Ó, tá vendo que o Matiz ele é bem mais pontilhado do que o de linha, né? Ele consegue trazer alguns detalhes mais à tona, porém o sombreamento ele fica muito melhor em linhas, tá bom? Fora que aqui a gente fez o pontilhamento diagonal, então as linhas ali basicamente foram feitas na diagonal do algoritmo, tá? E a gente vai tentar uma última coisa aqui só para equilibrar bem essa nossa gravação, para tentar tirar o melhor resultado possível dessa imagem. Bom, então a gente teve os nossos resultados, uma um pouco mais fraca, uma que foi extremamente forte, mas a gente perdeu um pouco de detalhe. Talvez se a gente tivesse aumentado a quantidade de linhas por milímetro, a gente tivesse tido um pouco mais de resolução. E as linhas horizontais, né, que teve assim um degradê muito bem definido e tal, a gente perdeu algumas informações no preto, mas deve-se considerar que a imagem também ela tem pouca informação ali de contraste, uma imagem um pouco mais bem tratada, mas apesar de tudo, olha só, fica maravilhosa a gravação. E vocês viram como que é fácil pegar e fazer uma gravação complexa, né? Que é a gravação de uma foto de uma pessoa, onde tem bastante nuance, tem bastante luz, iluminação, pontos fortes, pontos fracos, e ficou já muito bom. Imagina para quem trabalha todo dia com essa máquina e se aprimora. Mas espero que esse vídeo, né, a princípio, primeiramente sobre gravação de MDF, tenha solucionado para vocês algumas dúvidas principais sobre a gravação desse tipo de insumo. Se lembre, material varia de material. As especificações que nós vamos mostrar para vocês, né, nesse vídeo, ele não necessariamente vai se aplicar ao seu MDF em si, mas com toda certeza ele vai servir de um ponto de partida, principalmente se você acabou de comprar, fez uma excelente aquisição, né, comprou o M10W da Mecoller e vai começar a aprender a operar essa maravilha aqui. Então no próximo vídeo nós teremos corte de MDF. Vou tentar trazer para vocês várias espessuras de MDF, né? Porque eu vejo que vocês perguntam bastante sobre 2, 4 e 6 milímetros. Então a gente vai desmistificar isso para vocês, mas isso é papo para um próximo vídeo. Por enquanto, meu nome é César, vem com a Mecoller que é sucesso e continua acompanhando os tutoriais aí da M10. E se você já gostou desse vídeo e está ansioso para o próximo, deixa o like aí, se inscreve no canal que isso vai fortalecer a gente. A gente vai voltar a crescer bem no YouTube e a gente quer entupir vocês de conteúdo, tutorial, demonstrativo, ideias. Então conte conosco que nós estamos sempre com você. Vem com a Mecoller que é sucesso, até o próximo.